presidente russo Vladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia. A decisão teria sido comunicada às Forças Armadas. A informação foi divulgada pela rede pública americana PBS News. Esse é o momento mais tenso da disputa entre os dois países. O imbróglio começou pela exigência do governo russo de que o Ocidente garanta que a Ucrânia não vai aderir à Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, uma aliança de 30 países liderada pelos Estados Unidos. E me parece, como toda guerra, né, que a Ucrânia meio que está como bode expiatório aí, né? Você teve o Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial, que foi um impasse ali com o Duque, e agora a gente tem essa questão da Ucrânia no meio novamente de Rússia e Estados Unidos, né? E aí, vamos jogar primeiro para o estreante da noite. E aí, Eduardo, como é que a gente avalia essa situação toda? Olha, primeiramente, boa noite. Parabéns, Vitor, pelo seu aniversário, 28 anos. Eu diria que é uma situação complicada, porque você está ali lidando com um país com um alto poder bélico, que é a Rússia. Isso desde a da época da União Soviética. Como vimos também na crise dos mísseis de Cuba, que é a União Soviética, hoje Rússia, escondeu mísseis em Cuba para atacar os Estados Unidos. E uma região ali fragilizada, que já foi pertencente à própria União Soviética, que é a Ucrânia. Que já foi a RFSS da Ucrânia. Foi um estado do governo soviético. Então, assim, eu vejo que a questão ali, principalmente pela Crimeia, que é de onde originou o imbróglio, né? Ali eu vejo que pode ser primeiro uma guerra ideológica, como foi a Guerra Fria, para depois partir para uma guerra bélica, assim como uma possível terceira guerra mundial. Ok, vou jogar agora para o francês. E aí, francês? A Crimeia é um dos motes dessa dita possível guerra. Eu não acredito nisso, não. A Crimeia é um mote e tem outra. A Ucrânia é um país muito rico, embora não pareça. Muito rico em minerais. Ela tem uma população de 44 milhões de habitantes, mas um potencial para alimentar 600 milhões de pessoas. Ela é o país com a maior terra arável da Europa e muito rica em minerais. Agora, a briga dos russos remete ainda àquela coisa antiga, aquela polarização antiga com os Estados Unidos. Você vai ter um país amigo dos Estados Unidos na sua fronteira, eles não vão aceitar mesmo, e lá é o território deles. Ok, Emerson Celestino. Eu acho que o francês foi muito feliz, ele matou a charada, né? O Putin não está indo atrás de pegar de volta a Ucrânia a troco de bala, né? É a troco de minério que vai transformar-se em bala. Então é muita coisa ali envolvida, muita riqueza, né? O Brasil pode estar envolvido nisso, porque o Brasil também gera muito alimento para o mundo todo, né? E não sei se o Bolsonaro ainda mantém a agenda que está programada para segunda-feira, né? Vamos ver a repercussão do que vai acontecer esse final de semana. Mas é isso, o Putin tá invadindo a Ucrânia por causa das riquezas que a Ucrânia tem. Ok, Ângelo Rigon. Olha, o comentário internacional não é muito a minha praia, não, mas um abraço pessoal da Mocreia e os ucranianos que estão nos ouvindo lá. Mas eu acho que realmente o Bolsonaro não deve manter a agenda, não só por conta dessa situação, um dia nem tem marcado, mas é que aquele teste que o Macron recusou fazer, por isso que ele ficou na mesa 6 metros longe do Putin, ele vai ter que fazer 5 vezes. Senão não conversa com... Eu tenho a impressão que agora ele vai alegar que o pessoal está em guerra, ou pode entrar em guerra, e que não é o momento de uma visita. Mas a distância do Macron foi por causa de que alguém não quis... O Macron não quis fazer o exame. Só lembrando, quem salvou o agronegócio em 2021 foi a Rússia, né? Foi o Putin. A ministra Tereza Cristina foi até a Rússia pedir para que a Rússia enviasse insumos agrícolas que a China tinha embargado durante a pandemia. Vidigal. Bom, o conflito da Rússia e Ucrânia remete de séculos. Não é uma questão nova, como já foi levantado aqui. E tem interesses financeiros, não só financeiros, mas militares, econômicos, políticos por trás disso tudo. É interessante levantar essa questão que os países que muitas vezes falam tanto
em democracia, né, como foi falado aqui dos Estados Unidos e tal, tem um histórico longo de intervenção em outros países, em governos em outros países. Isso também é antigo. A gente espera que as coisas possam, a temperatura possa baixar e as coisas fiquem um pouco mais tranquilas, e não é um mau momento para se fazer visita diplomática de nenhuma parte. Professor Itamar. Bem, bancada e Vitor, tem várias questões envolvidas aí, né? Vamos começar pelo final. A questão do final é a questão comercial. O Brasil tem um comércio muito pífio ainda com a Rússia e a viagem já estava marcada. Temos que fazer, assim como negociamos com governos autoritários, totalitários, imperialistas como o governo chinês, temos que negociar também com o governo russo. Então, eu acho que a viagem, a menos que exploda um conflito de fato, deva ser mantida sim. Mas aí tem as outras questões, né? Que seriam as questões iniciais. Primeiro, que tem esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Lembrando que o mesmo time do Putin, que foi o time que promoveu, lembrando que o Putin era o presidente da KGB, né? Não devemos esquecer disso. O mesmo time que promoveu o Holodomor de 1932 e 1933, quando num período de 6 a 8 meses, 6 milhões de ucranianos morreram de fome e massacrados. Episódio do qual nenhum comunista toca no assunto, né? Isso não foi invasão, não foi interferência. Lembrando que fazia parte da República, da URSS, né? Da República União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E tem ainda, para finalizar, uma questão geopolítica que é muito mais uma cena do que guerra de fato. Eu não acredito agora numa guerra de fato. Ok, Rigon, pode falar? Houve uma invasão, sim, brasileira na antiga União Soviética, quando o Aranha Negra e a turma veio jogar aqui contra o Grêmio. Yashin. E você tem uma camisa dele, inclusive, é isso. E o Grêmio ganhou aquele amistoso e tá lá, e ninguém tira. Entrou pra história. Claro que é uma brincadeira. O Aranha Negra vai lá, Lanza, você queria complementar com alguma outra coisa? Não, eu só gostaria de complementar um pouco dessa pauta esportiva, lembrando que a União Soviética também perdeu o outro jogo que fez no Rio de Janeiro, na mesma semana que perdeu pro Grêmio Esportes Maringá, e dizer que a questão ali da Ucrânia, como o professor Itamar bem elencou, é o Holodomor, também, que foi o Holocausto Ucraniano, que o governo soviético fazia em campos de concentração de fome contra o povo ucraniano, e agora volta a atacar a Ucrânia mais uma vez. A Ucrânia que sofreu muito na Primeira Guerra Mundial, sofreu muito na Segunda Guerra Mundial, sofreu na Guerra Fria. O povo ucraniano está cansado de sofrer. E a Ucrânia acho que tem o quarto exército, o quarto país mais armado da Europa. Você pode falar, Lanza? Só gostaria de falar também que 2 empresas russas de petróleo, inclusive a do pai do piloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin, investe na Ucrânia também, na extração de gás e petróleo. O Rigon, você ia trazer uma referência aqui para local também? Irkut, lembrei agora. O nome da fábrica de aviões russa prometida para Maringá pelo seu ex-prefeito Carlos Roberto Bupin, chamava-se Irkut. Se não desse certo a fábrica, eles iam montar tipo um centro distribuidor para a América Latina. Não virou como outras promessas que houve. E na Ucrânia, é bom lembrar, o governo do estado, à época, foi também tratar de medicamentos, fazer uma fábrica de medicamentos para Maringá.